Olá pessoal, tudo bem com vocês? Está começando o nosso podcast. Meu nome é Hernani Zanella e sou pastor da Eira Church Lages. Que esta mensagem possa transformar a tua vida. Que Deus te abençoe. Se você puder, feche os teus olhos mais uma vez e vamos orar. Pai, nós te agradecemos por esta oportunidade de estar hoje aqui na tua casa. E nós queremos te pedir, Senhor, fale ao nosso coração. Nós te damos liberdade para que o Senhor venha transformar a nossa vida. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, glória a Deus. Nós estamos numa série muito interessante chamada O Plano Perfeito. E o primeiro episódio da nossa série nós falamos sobre a Operação Filipe. E esse episódio, neste culto, nós falamos de quando nós encontramos Jesus, quando Ele nos encontra e nós passamos a andar, caminhar com Ele e viver uma vida diferente. Esse é o primeiro ponto para que a gente possa ter uma vida transformada e a gente possa viver aquilo que o Senhor tem para nós. Semana passada nós falamos sobre a Operação Samaria e nós entendemos que para a gente poder viver o plano perfeito de Deus, nós temos que ter uma mudança de mentalidade. Quantos estavam aqui no culto da semana passada? Levante sua mão. E é muito importante a gente poder passar por isso. Pastor, eu até não pude estar nesses dois primeiros episódios. Eu quero dizer que a gente também começou um projeto novo na igreja, que as duas últimas mensagens, elas estão gravadas no canal do YouTube da igreja. Então, a igreja hoje tem um canal no YouTube, quem quiser ir lá, se inscrever no canal, né? Mas, eu não sou blogueiro, gente. Mas, se você quiser ir lá tem as duas mensagens dos dois últimos cultos, para você poder acompanhar. Eu tenho certeza que também será uma bênção na tua vida. Mas nessa noite nós vamos falar sobre o terceiro episódio da nossa série. E mesmo você que hoje veio pela primeira vez, eu tenho certeza que o Senhor vai falar e ministrar muito ao teu coração. E se eu pudesse dar um título para isso, sobre esse terceiro capítulo que nós iremos falar nessa noite, será Operação Telhado. Repita comigo, diga Operação Telhado. E com esse nome eu quero até perguntar para algumas pessoas que estão aqui: alguém aqui já subiu em telhado? Levanta a sua mão. Muito bem. Alguém aqui já caiu de um telhado? Levanta a sua mão. Não, mas sem timidez, né? Pode levantar a sua mão. Quem já caiu do telhado? Olha só, que bênção, né? E vocês estão bem, graças a Deus. Isso é muito, muito interessante, sabe? Quando a gente para e começa a analisar a vida de Jesus, a Bíblia diz que as multidões já estavam direto com Jesus. As pessoas estavam vendo o que estava sendo feito, as pessoas de muitos lugares vinham para ouvir a mensagem de Jesus, porque queriam ser curadas. Algumas queriam seguir Jesus, algumas vinham apenas para conseguir uma bênção. E assim também a gente acaba tendo no meio da igreja pessoas que querem conhecer Deus verdadeiramente e pessoas que querem ter uma resposta. Mas fato é, irmãos, que um dia todas essas pessoas estavam se achegando, Jesus estava se tornando, o seu nome estava se tornando famoso, forte. As pessoas ouviam falar de Jesus, queriam ir. Meu Deus, Jesus vai passar por aqui, Jesus vai estar aqui. E elas queriam estar perto de Jesus, ao ponto de que aonde Jesus estava, uma multidão sempre estava perto. Tanto é que às vezes Jesus queria ter um momento sozinho, ele se apartava dos discípulos e ele ia orar.
Mas se as pessoas soubessem que Jesus estava num determinado lugar, Jesus chegou, Jesus está aqui, vinha todo mundo para cá. Meu Deus, Jesus chegou lá na casa do Lucas, todo mundo ia na casa do Lucas. Meu Deus, Jesus está lá em Ponte Alta, vamos todo mundo para Ponte Alta, né? Vocês estão entendendo, amém? E o que aconteceu? Num determinado momento, a Bíblia relata algo muito interessante. Marcos capítulo 2, versículo 2 ao 4, olha o que a palavra de Deus diz. Então muitos se reuniram ali, de forma que não havia lugar, nem a porta, e Jesus lhe pregava a palavra. Alguns homens vieram até Jesus trazendo um paralítico, carregado por 4 pessoas. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e pela abertura no teto baixaram a maca em que o paralítico estava deitado. É muito interessante, irmãos, porque quem já subiu em telhado, às vezes tem pessoas aqui que trabalham com isso, sabe que o telhado é uma coisa cuidadosa. Quer ver em dia de chuva, você tem que cuidar, aí você sempre vai subir num telhado, é de 4 milímetros, é de 5, é de 6, quem foi que fez esse telhado? Dá para subir ou não dá para subir? Mas fato é que já é difícil, irmãos, é cuidadoso. Eu lembro de uma experiência subindo num telhado, no dia 1º de maio do ano de 2012, nós estávamos na chácara da igreja lá em Concórdia, estávamos jogando futebol, tinha um campo de futebol lá, e eu, como todo bom camisa 9, a bola veio quicando, eu falei, é essa que eu vou guardar na gaveta. E aí eu chutei, irmãos, meti no 3º barracão da chácara. E aí existe aquela regra que todo jogador sabe, quem chuta, busca. Adivinha onde é que eu tinha que buscar? No telhado. Tudo bem, eu não estava na forma física que eu estou hoje, eu tinha alguns quilinhos a menos, eu não era nem casado, irmãos, eu estava noivo, eu nem tinha descoberto a felicidade ainda, que falaremos no culto de casais, fica a dica, para você, esposo, esposa. E aí, irmãos, estava subindo lá naquele telhado, quando comecei a caminhar, adivinha, caiu, o telhado quebrou de uma altura de quase 8 metros, e eu caí, lá na chácara tem os triliches, eu caí bem certinho em cima do triliche e caí de pé. Olha que bênção, como que Jesus cuida, não quebrei nenhuma costela, nada, absolutamente nada, porque Deus tinha um plano com a minha vida, obviamente tem um plano com a tua vida, e hoje a gente está aqui em Lages, casado, bem casado, com 2 filhos, olha só que bênção, irmãos, como Deus vai cuidando. Mas caminhar no telhado não é fácil, e eu digo para vocês, imagine, naquela época, para vocês entenderem, o telhado da época das casas, a maioria deles era feito de palha e de barro, a maioria, palha e terra. E você imagine, se hoje em dia é complicado caminhar num telhado como esse, imagine no telhado da época. Imagine como era aquela situação, e esse talvez é o primeiro ponto que eu quero falar com vocês nessa noite, nesta palavra, porque esses homens poderiam simplesmente desistir. Quando eles viram aquela multidão, quando eles viram que Jesus estava lá e tinha muita gente, eles não conseguiam entrar, eles poderiam desistir. E quantas pessoas, irmãos, desistem no primeiro obstáculo que elas enfrentam na vida? Quantas pessoas desistem de estudar? Quantas pessoas desistem do trabalho na primeira adversidade? Quantas pessoas desistem no primeiro não que você escuta? Né? Você ouviu um não? Eu não quero, isso aqui não é mais para mim. Quantas pessoas, irmãos, desistem na primeira... Eu gosto até de falar, por exemplo, o violão. Quantos aqui já tentaram aprender a tocar violão? Levanta a sua mão. Quantos têm um violão em cima do guarda-roupa?
Você vê as pessoas, meu Deus, isso aqui é muito difícil, eu vou desistir, não vou mais tocar, chega, isso aqui não é para mim. Às vezes a pessoa diz, eu estou muito velho. Alguns dizem, eu estou muito novo. Eu estou usando só um exemplo do violão. Mas aqueles jovens, quando chegaram diante daquela situação, irmãos, eles olharam e aquilo não desistiu. E eu ainda quero te dizer, se nessa noite Deus te trouxe aqui porque você está enfrentando alguma batalha, Deus está falando para você, não desista, continue, persista. Não pense que o primeiro não ou uma porta fechada realmente isso significa. Não pense que uma dificuldade é para você parar. Esses homens, esses jovens, esses 4 amigos que a Bíblia relata, é muito interessante, irmãos, que eles buscaram uma alternativa. E às vezes, irmãos, tem pessoas que desistem do casamento, porque quem sabe chegaram e falaram assim, meu Deus, já fiz de tudo, não posso mais lutar por esse casamento. Há pessoas que desistem do trabalho, na empresa, desistem dos negócios, desistem da vida com Deus, e fala assim, minha decepção foi grande e eu vou parar de buscar o Senhor, vou parar de orar a Deus, vou parar de buscar a Deus. Sabe, irmãos, a nossa vida, eu quero te contar um segredo que quem sabe você não saiba. Nós não teremos só conquistas e vitórias. Na nossa vida nós passaremos por lutas. Jesus falou, no mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E Jesus também falou, se vocês creem em mim, creem no meu nome, vocês farão aquilo que eu fiz, e coisas ainda maiores. É aquilo que o Senhor preparou para cada um de nós. Por isso, olha para quem está do seu lado e diga assim, não desista. Olha para quem está do outro lado e diga assim, não desista. É interessante que aqueles homens, eles olharam para aquilo lá e eles tiveram uma ideia. Eu falo assim, não dá para entrar pela porta, não dá para entrar pela janela, está cheio de gente aqui, está cheio de gente aqui, mas eles buscaram uma alternativa. Fala, vamos baixar ele pelo telhado, vamos mandar pelo telhado. E você para e pensa, eu me colocando nessa história, eu penso assim, meu Deus, que loucura. Já pensou? Em nome de Jesus, vai chegar logo esse tempo que a igreja aqui não vai mais ter lugar. Peraí, eu vou falar de novo, mas me ajudem, gente, vamos exercer a fé. Vai chegar o tempo que aqui não terá mais lugar. Glória a Deus. Temos hoje 1, 2, 3, 4, 10 cadeiras vazias, mas logo não terá mais, porque aqui é um lugar onde Jesus está, e eu sei que Ele se encarregará de enviar as pessoas para conhecê-lo verdadeiramente. Já pensou nós aqui, cheio de gente, e aí fala, não tem lugar, o cara abre o telhado aqui, estou descendo, quero acompanhar o culto aí, sei que Jesus está aqui, eu vou acompanhar daqui. Já pensou? Foi isso que esses caras fizeram. Falou, não vamos fazer ele ver Jesus. Foram lá, abriram um buraco no telhado e começaram a baixar aquele homem. E, irmãos, eu falando antes sobre o telhado, você imagine que naquela época uma pessoa, um adulto, ele tem em média 60, 70 quilos. Você já carregou alguém de 60, 70 quilos? Você sabe que não é fácil pegar alguém no colo, carregar alguém, mesmo que seja em 4. Agora você imagine carregar alguém com 60, 70 quilos no telhado. As dificuldades eram grandes, mas nada disso impediu aqueles homens de ajudar um amigo. Nada impediu aqueles homens de poderem levar ele até Jesus. Sabe, é tão poderoso. E eles tinham uma coisa fantástica, uma coisa poderosa, de uma palavra tão pequena, chamada fé. A fé, irmãos, talvez não, eu tenho certeza que a fé,
A Bíblia diz que se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós podemos pedir para um monte sair de um lado e ir para o outro, e isso aconteceria. É o que a palavra de Deus diz. Sabe, esses homens tiveram fé. E eu acredito que a fé é o combustível que nos alimenta para uma nova vida. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Olha para quem está do seu lado e diga assim: você precisa ter fé. Sabe, irmãos, quem sabe você chegou, há pessoas que chegaram aqui sem esperança. Quem sabe não há mais esperança no casamento. Quem sabe não há mais esperança na vida financeira. Quem sabe não há esperança no relacionamento com Deus. Quem sabe não há esperança para a tua empresa. Quem sabe não há esperança para você, que para você talvez você perdeu o sentido da vida. Talvez você sofreu tantas decepções ou dor, que você fala assim: eu não sei se eu sou capaz de suportar isso. Mas Deus te trouxe aqui hoje para dizer que sim, existe algo que é possível, que existe uma mudança, existe a fé que transforma tudo e qualquer circunstância e situação. Eu creio nisso. Se você crê, você pode dizer amém? É muito interessante. Olha o que a Bíblia diz em Marcos capítulo 2, versículo 5. Olha o que a palavra de Deus diz: vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Sabe, irmãos, aquele homem não foi curado pela fé que ele tinha, ele foi curado pela fé que os amigos tinham. Isso é tão maravilhoso. Quem sabe você está sentado aqui precisando de um milagre, e quem sabe você não tem fé o suficiente para alcançar. Mas eu quero dizer que a pessoa que senta do teu lado, a fé dela pode alcançar a tua vida e você ser transformado nessa noite. Aleluia. Olhe bem para a pessoa que está do seu lado e diga assim: eu tenho fé por você. Fala assim: eu tenho fé em você, que você vai conseguir. Sabe, é tão poderoso que o milagre aconteceu por causa da fé que aqueles homens tinham. E isso é tão incrível, irmão. Sabe, hoje nessa noite, eu como pastor, eu tenho fé por vocês. Eu tenho fé que sim, que há esperança. Eu tenho fé que a tua esposa pode ser alcançada. Eu tenho fé que a tua empresa tem salvação. Eu tenho fé que o teu filho será salvo. Eu tenho fé que você conseguirá ser livre dos vícios. Eu tenho fé que você conseguirá um novo futuro. Eu tenho fé que haverá uma resposta para você nesta semana, em nome de Jesus. Eu tenho fé que Deus não perde causa. Se você crê nessa noite, eu sei que a nossa fé será ativada. Aleluia. Você pode aplaudir a Jesus por isso? Sabe, irmãos, eu tenho fé que Deus cura, que Deus transforma, que Deus restaura. Deus fez ontem, Deus fez hoje, Deus fará amanhã. Ele não muda. A sua palavra continua sendo poderosa. E nunca houve e nunca haverá nada impossível para Ele. Para você viver o plano perfeito de Deus, você precisa ter fé. E sim, nessa noite Deus te trouxe, mesmo que seja um dia frio, Deus te trouxe, Deus fez você sair da tua casa para você vir aqui, para que a tua fé fosse ativada em nome de Jesus. E é muito interessante, olha o que a Bíblia diz, Lucas capítulo 1, versículo 37. Olha só, Lucas 1, 37. Pois nada é impossível para Deus. Entenda algo, irmãos, que nunca houve e nunca haverá nada impossível. E se você veio aqui hoje precisando de um milagre, é hoje que o teu milagre chegará.
Se você veio aqui hoje precisando de uma porta aberta, esta semana essa porta se abrirá. Se você veio aqui precisando de uma resposta, essa resposta virá. Se você veio precisando de uma mudança, a mudança virá. Eu creio nisso, eu creio no Deus que eu sirvo. Eu sei o quanto Ele é poderoso, o quanto Ele mudou a minha história de muitas pessoas, e Ele vai fazer isso na tua também. E se você crê, você pode levantar a tua mão e dizer: eu creio, Senhor, eu recebo isso nessa noite. E ainda, irmãos, eu já logo vou orar por vocês, mas nessa noite eu quero convidar algumas pessoas que eu conversei. Eu quero convidar elas para vir aqui diante do altar. Quero convidar a Letícia, quero convidar a Ruby. Alguém chama a Ruby para mim? Ela está lá no Kids. Quero convidar o Marcão. Eu quero convidar a Renata. Pode vir, João, claro. Desculpa, João, você teve parte nisso. Pode vir aqui. A Tatá, por favor, Tatá, vem aqui também. Quero compartilhar algumas coisas muito interessantes nessa noite, em nome de Jesus. Ô Gu, cadê o Gu? Vou tirar aqui do ladinho. Eu quero, cada um deles tem vivido algo muito especial e único na sua vida, mas eu convidei eles, falei com eles, alguns já tinham falado comigo inclusive, porque nessa noite sim, eu quero que a tua fé seja ativada de uma maneira sobrenatural, em nome de Jesus, amém? E por isso que eu convidei alguns deles para testemunhar. Eu vou começar com a Ruby, que está dando aula, gente, ela é a nossa professora dos kids, dos teens, né, Ruby? E vocês vão achar que eu sou que nem o Faustão, que eu vou interromper, mas eu vou fazendo perguntas, como é bastante gente também, para a gente não se estender, tá? E Ruby, já faz um tempo que você e o Pierre têm vindo na igreja, têm servido a Deus, e até foi o próprio Pierre que comentou comigo do primeiro lugar que vocês estavam, onde vocês moravam. E eu queria que você contasse para a igreja o que aconteceu nesses últimos dias e aonde o Senhor colocou vocês. Então, boa noite, igreja. Para começar, lá do começo a gente morava em um lugar muito pequeno, mas era suficiente para nós dois. E nesses últimos dias, desde o ano passado, Deus preparou muitas coisas. Ano passado até o tema do Projeto de Vida era o ano do favor de Deus. E a gente viveu com certeza o favor de Deus em todos os detalhes da nossa vida. E nesse ano, na semana retrasada, se eu não me engano, a gente recebeu uma oportunidade para ir para uma nova casa. E eu fiquei com medo no início, que era um aluguel mais alto um pouco, mas confiei em Deus, que Ele estava realmente fazendo o que era melhor para a gente. E a gente foi lá, viu, gostou, foi tudo uma bênção. E quando é de Deus, assim como foi na nossa primeira casa, vai se encaminhando tudo perfeitamente ligeiro, rápido. A gente teve a ajuda dos nossos amigos, todos ficaram muito felizes pela nossa conquista, porque por mais que é uma coisa simples, é uma casa, é um bem material, mas a gente sabe que o cuidado de Deus esteve com a gente em todos os momentos. Amém. Não, mas espera aí, agora vamos puxar mais uns detalhes aqui, para eles entenderem. Vocês saíram de uma casa, foram para uma outra casa, e aí, o que aconteceu com o prédio, o que aconteceu lá com aquele lugar? Então, a gente estava morando até atrás da loja do Mano e da Cleo, que eles arrumaram lá, ajudaram a gente a conseguir alugar. E nos últimos dias a gente estava tendo um problema enorme de infiltração, que a única solução era quebrar tudo. E eu pensei, meu Deus, o que a gente vai fazer? Era a cozinha que tinha que quebrar tudo, era o banheiro da minha irmã, e eu pensei, como que a gente vai viver numa casa toda quebrada, né? E eu estava bem nervosa, como que a gente vai resolver esse problema? E Deus preparou tudo. A moça vendeu a casa, né? E eu pensei, meu Deus, como que vendeu se ninguém vir ver? Será que ela contou todos os problemas que tinha? E um dia antes do meu aniversário, o moço foi lá, olhou a casa e ele já ofereceu, tem um lugar para vocês, querem ver? Bora, né? E a gente foi, deu tudo certo, graças a Deus, tudo se encaminhou da maneira perfeita e até ele tá vendendo a casa de novo. E a gente falou, não, ele só veio aqui para abençoar a gente mesmo, né? E deu tudo certo, para honra e glória de Deus. Amém, glória a Deus. Obrigado, Ruby. Vamos aplaudir a Jesus. Tatá, você faz chocolate, vende chocolate. Conta aí para nós o que aconteceu.
Boa noite, igreja. Esse foi o primeiro... Posso segurar, pastor? Eu tô meio nervosa. Esse foi o primeiro ano que eu fiz ovos de Páscoa, e desde o momento que Deus colocou no meu coração, Ele falou que era para mim fazer com excelência. Desde o chocolate, desde as embalagens. E como eu estou recomeçando, né, fazer os chocolates, eu falei pro Bruno, eu vou precisar do teu cartão, né? Peraí. Então, pessoal, ô Glória, tá chegando, não sei, vou deixar uma deixa, tá chegando o dia dos namorados. Você que tem a tua esposa, teu esposo aí do lado, diga assim: meu amor, me empresta o cartãozinho? E aí, Tatá, o que aconteceu? Daí eu pedi o cartão emprestado, fui lá, fiz as compras. Deus colocou no meu coração uma quantidade que, quando eu pensei, como que eu vou vender? Para mim era impossível, mas para Deus nada é impossível, né? E fui lá e comprei. Daí parcelei, né? Disse, Deus vai prover. E no domingo, foi dia 6 de abril, Deus colocou no meu coração para mim fazer uma oferta. E eu disse, vou fazer, né? Daí fiz, porque as vendas realmente estavam fracas, eu tinha recém-lançado o menu e estava um pouco fraca. Eu disse, Deus, vou colocar nas suas mãos e seja feita a sua vontade. Como tu colocou esse desejo no meu coração, sei que vai dar tudo certo, tá? Tô confiando. E Deus me surpreendeu. Naquela semana ali eu vendi basicamente todas as unidades que eu tinha comprado, sobraram bem poucas. E no dia 13 de abril, o pastor pediu para fazer uma oferta especial. No domingo retrasado, eu tinha feito uma oferta pedindo. E naquele dia eu pude fazer uma oferta agradecendo por tudo que Ele tem feito na minha vida, né? Tudo. E foi algo maravilhoso. Na quinta-feira, antes de eu terminar de entregar todos os ovos de Páscoa, eu consegui pagar tudo que eu tinha parcelado no cartão do meu marido. Peraí. Agora, Glória, agora você, marido, olha para tua esposa que falou cartão, falou assim: aguardarei o pagamento. E é tudo para honra e glória dele, né? E isso é o poder que tem uma oferta e também a fé. Que vocês lembrem que nada é impossível para Deus. Eu fui bem ousada na quantidade que eu comprei. Até o dia que chegou, eu estava bem empolgada. Já e o Renan foram lá em casa e eu falei para ela, como que eu vou vender tudo isso? E graças aos nossos pastores e aos nossos líderes, a gente sabe o poder que tem uma oferta. Então, é isso, gente. Confie em Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, Tatá. Vou por ordem aqui. Marcão. Você é o Marcão? Eu sou. Marcão, você obviamente junto com a Gi viveram algo bem diferente, né? E eu queria que você compartilhasse um pouco da tua história com a igreja também. Você está falando a história do João. Então, boa noite, igreja. Às vezes eu me esqueço a data, mas uns 7 anos atrás, eu e a Gislaine, a gente perdeu um filho. Ele tinha 10 meses quando ele faleceu, e ele faleceu de meningite. Nós não éramos cristãos, a gente era, como se diz assim, do mundão, e aquilo para nós nos abalou muito, nos quebrou, né? Porque o tradicional da vida já é ruim a gente enterrar os pais. Imagina fazer o oposto, que é enterrar um filho. E por muito tempo assim a gente ficou magoado. Eu tentei achar respostas em vários lugares, várias doutrinas. Onde vocês imaginarem, eu fui. Só lugar que eu não achei. Onde falava, lá você vai encontrar a resposta, lá tem negócio de espírito, não sei o quê. Eu ia, porque a gente se achava desesperado a procurar. Mas o único lugar que eu não tinha ido era numa igreja evangélica. Que eu pensava assim, dentro de uma igreja, o que vão fazer lá aqueles crentes com Bíblia embaixo do braço, né? De onde é que vão me dar a resposta? E o Renan e a Jéssica, na época, conheciam, né, eu e a Gislaine, eles conheciam o pastor Hernani e convidaram a gente para vir na igreja, para vir conhecer a igreja, para vir numa célula. E eu sempre fui, aquele é meu pensamento, né? O que eu vou fazer nesse lugar?
eu vejo a galera falar com os espíritos, escrever carta nesse centro aí da vida, né? O que eu vou achar numa igreja lá? Eu nunca imaginei, eu sempre estava com o coração, nosso coração era muito ferido, né? Por isso que a gente era desesperado para procurar isso. E o Renan insistia para vir na célula, insistia, vamos na célula. E eu pensava, né, o que eu vou fazer lá? Daí um certo dia eu falei assim, não, tá, esse negócio aí já tá chato, eu vou ir. Mas eu vou falar um negócio para vocês. Até esse dia, acredito que uns 3, 4 meses que a gente tinha perdido o João, e eu chorava todos os dias. Não é mentira, todos os dias eu chorava. Era assim uma dor insuportável, uma ferida que sangrava de um jeito que não era uma ferida física, era uma ferida na alma. E aquilo machucava demais. Até era por isso que a gente ia procurar respostas em vários lugares. Mas chegando no ponto que eu aceitei vir na célula. Daí eu falei assim, meu Deus, está convidando demais. Era direto aquilo, né, nos meus ouvidos. Vamos na célula. Era na quarta, na quinta? Na quarta, né, eu acho. Ou na quinta, não lembro direito. Eu falei, tá, vou ir para ver. Lembro que saí da barbearia, tinha uma moto na época, estava indo para a célula, e eu lembro que no meio do caminho eu tive, parece que um momento de falar com Deus, assim, sabe? E eu falando, meu Deus, o que eu estou indo fazer naquele lugar? Nossa, vai ser chato aquilo, né? Eu não conhecia. E eu lembro que eu falei com Deus, falei, Deus, eu estou indo, mas eu não quero te pedir nada, não quero te pedir dinheiro, não quero te pedir para tu trazer meu filho de volta, que eu sei que tu não que tu não possa, mas que tu não vai fazer. A única coisa que eu quero saber é que tu existe. A única coisa que eu quero saber é que tu existe. Porque se tu existir, Deus, eu sei que existe um depois daqui e a gente pode se encontrar de novo. Eu lembro que eu tive esse momento quando eu cheguei na célula. O pastor não sabia que eu ia, acho que o Renan não sabia que eu ia. E eu cheguei lá, eu nunca vou esquecer daquela palavra. A primeira palavra da primeira célula que eu fui. Era só Jesus cura qualquer ferida. Eu entrei na célula e a palavra era só Jesus cura qualquer ferida. E eu lembro que eu pensei comigo, eu falei, cura qualquer ferida. Você faz o aleijado voltar a andar, o cego voltar a ver, mas como é que você vai curar uma ferida que está dentro do meu coração? Sentei, escutei a palavra. Me perdoe, pastor, mas da palavra eu não lembro, mas eu lembro do título. E, irmãos, eu não lembro se foi numa quarta ou numa quinta-feira. Eu lembro que eu trabalhei numa sexta-feira, eu tinha já a barbearia, trabalhei na sexta-feira. Trabalhei no sábado, e no sábado, no final do expediente, eu percebi uma coisa. Que sexta-feira eu não tinha chorado, que sábado eu não tinha chorado, e aquilo me incomodou muito não ter chorado. E a primeira coisa que eu fiz foi me cobrar. Eu falei, mas eu não sem noção, como é que eu não chorei pelo que aconteceu? Cadê meu respeito pelo João? Por que eu não estou chorando? E me cutuquei aquilo, lembrei dele, lembrei dos momentos que eu passei com ele, que aquilo magoava, fazia chorar, e o choro não vinha. Tinha uma música que eu não podia escutar, que aquela era golpe baixo. Era uma música do mundão que falava que o destino não queria a gente junto para sempre, não sei o quê. Era escutar aquela música, eu me acabava em choro. Podia estar na rua, onde eu estivesse, eu chorava. Acontecia de estar na rua, escutar alguma coisa e ter que voltar para casa de vergonha de estar andando chorando. Falei assim, vou botar essa música aí para ver. Fui lá, coloquei aquela música, tocou a música inteira e eu não chorei. E naquele momento, seu irmão, eu percebi uma coisa, que eu julgava que era impossível Deus fazer. Eu achava que era impossível, mas Ele fez. Ele curou uma ferida dentro do meu coração. Eu tenho uma ferida, eu tenho uma cicatriz no dedo, e ela me serve para lembrar, assim, às vezes eu brinco, Deus, por que você me permitiu cortar o dedo uma vez? Eu acho que é para lembrar, que ela está aqui, ela machuca, eu sinto, ela não machuca mais, eu sinto ela doeu muito quando eu fiz, e a do coração é igual essa, eu passo a mão, eu sinto que a gente sabe que tem uma cicatriz quando lembra, mas não machuca, eu não preciso chorar, quando alguém fala, a gente consegue falar sem chorar, aquilo não machuca mais. E era uma coisa que eu achava que era impossível. E eu vim para a igreja, a minha esposa me viu vindo para a igreja, que era outro milagre, né? Eu que era mais ateu do que todo mundo, comecei a vir para a igreja, trouxe ela para a igreja, e desde aquele momento a gente nunca mais deixou de vir. Glória a Deus. Glória a Deus. E com esse testemunho eu quero dizer já algo para você. Não existe ferida, não existe nada que Jesus não possa curar, sabe? E eu quero pegar esse gancho, inclusive que o Marcão falou, de como Deus, o primeiro milagre que Ele vivenciou foi numa célula. E eu quero incentivar você, que não frequenta uma célula, que você possa ir.
Aqui nós temos muitos líderes, inclusive hoje o Marcão também é líder, é um bom líder. E ele agia assim como todos os outros bons líderes que nós temos, pessoas que amam as pessoas, cuidar de pessoas, testemunhar do amor de Jesus. Então aqui quero deixar esse convite também para todos vocês. Muito obrigado, Marcão, que Deus te abençoe. Pode descer. Amém. Oi, Renata, tudo bom? Renata, você tem vivido um grande milagre agora, algo bem precioso nesses últimos dias. E eu queria que você compartilhasse um pouquinho como foi também. Então, boa noite, igreja. O ano passado, foi em novembro, eu ganhei a conta do emprego que eu estava e eu era muito bem estabilizada, o qual me abalou um pouco, mas eu vi que era um tempo que Deus tinha preparado para mim. Logo no início já comecei a procurar emprego e não encontrava. E todo mundo falava, não, Deus está preparando, você vai descansar os 5 meses do teu seguro porque você precisa e depois Deus vai preparar. Mas eu queria trabalhar, queria ganhar dinheiro, porque a gente precisa, né? Chegou esse ano, meu seguro acabava em abril. E um pouquinho antes de acabar o meu seguro, eu consegui um emprego. Porém, não era um emprego bom. O salário era baixo, a remuneração para mim não dava, porque a gente se acostuma a viver uma vida, né? Mas mesmo assim eu fui porque eu queria trabalhar. E todo dia eu chegava em casa e eu reclamava daquele emprego. Até que, sem ser esse domingo que passou no outro, no culto eu comecei a pedir perdão para Deus porque eu estava reclamando demais. E quando eu e o Eduardo chegamos no carro, que eu olhei meu celular, eu tinha recebido uma mensagem de um emprego muito bom, que era para mim estar lá na segunda-feira fazer uma entrevista. Cheguei lá, fiz a primeira entrevista, fiz a segunda, fiz a terceira. Na quarta-feira ela me chamou. Aí já abandonei aquele emprego que eu estava reclamando, pedindo muito perdão para Deus. E segunda-feira agora dessa semana eu comecei a trabalhar. Enfim, o salário é o dobro do que eu estava naquele outro emprego. Tem vale alimentação, tem plano de saúde, tem muito benefício. Só que tudo isso foi o resultado de um projeto que a gente fez com o pastor, onde a gente se propôs o mês inteiro de jejuar, eu e o Eduardo, pela nossa vida profissional. Porque a gente está buscando um serviço para mim e um melhor para ele. E foi, se eu não me engano, na última semana, Deus respondeu o nosso propósito. Glória a Deus. Glória a Deus. Você pode aplaudir Jesus? E já que você falou do Eduardo também, Eduardão, para quem não conhece, ele também ajuda no estacionamento. Ele é caminhoneiro, né? Ele não está aqui no momento, está viajando. Mas como foi quando vocês chegaram à igreja? Como estava a situação de vocês naquele momento? Isso vai fazer uns 3 anos que a gente começou na igreja. A gente estava separados. Já fazia uns 2 meses naquela época. E aí a gente foi lá na barbearia do Marcão e a gente não estava junto, mas a gente costumava fazer as atividades com o Anthony junto. E enquanto o Marcão, Deus usava o Marcão para falar com o Eduardo lá na cadeira, Deus usava a Gi para falar comigo lá no sofá. E ali começou um agir na nossa vida. Eu já conhecia Jesus, mas o Eduardo não. E a gente veio para casa e ele foi falando, quem sabe vamos na igreja. Eu disse, não, eu não quero ir. E aí ele foi sozinho, ele teve a iniciativa de vir sozinho e naquele dia o pastor pregou sobre casal. E ele disse, nossa, a palavra era para a gente, você devia ter ido. Eu disse, não, a palavra era para você. Aí eu vi o esforço dele, comecei a vir na igreja junto com ele. Deus me resgatou e fez ele também, né? Resgatou ele também e junto o nosso casamento. Porque não deu 2 meses, a gente voltou a morar junto. Nosso relacionamento foi uma bênção. A gente não é perfeitos, mas graças a Deus tem honrado o nosso casamento. Glória a Deus. Vamos aplaudir a Jesus mais uma vez? Agora chegamos aqui na Letícia e no João.
Letícia, conta para a igreja o que aconteceu. Ou o João, quem quer falar? Você quer falar, João? Pode ser Letícia, pode ser. É assim, né? Letícia, conta então para a igreja o que aconteceu. Boa noite, igreja. Eu queria testemunhar hoje uma grande obra que Deus fez nas nossas vidas, na minha e do meu marido. O nosso sonho sempre foi ter filho, né? E fazia 1 ano e meio que a gente estava tentando engravidar e nada acontecia. Então a gente resolveu procurar ajuda médica. Fizemos alguns exames, nenhum diagnóstico era dado, nada aparecia e a gente começou a ficar muito frustrado, porque a princípio a gente era um casal saudável, né? E nada acontecia. Então a gente resolveu entrar num propósito com Deus de jejum e oração por 40 dias. E a gente apresentou a vida do nosso filho ou da nossa filha a Deus, mesmo antes de eu estar grávida, a gente apresentou a Ele. E nesse tempo desse propósito, a gente passou por muitas provações, né? E enfermidades na nossa família. Minha mãe ficou internada, quando ela saiu, meu pai teve um AVC. E 10 dias depois desse AVC, teve outro AVC. Só que nesse dia, eu tinha um exame muito importante para fazer aqui, poderia aparecer alguma coisa do porquê eu não estava conseguindo engravidar. Só que quando eu estava a caminho da clínica, me ligaram que o pai tinha tido esse segundo AVC e eu não pude fazer. Só que esse exame é um exame muito invasivo. Se eu fizesse estando grávida, eu poderia perder o bebê. E eu não entendi por que eu não pude fazer aquele exame aquele dia, mas no momento importante era o meu pai, né? Então eu deixei. O nosso propósito se encerrava no dia 20 de abril, no dia da Páscoa. No dia 21 de abril, na segunda-feira, eu descobri que estava grávida. E eu entendi o porquê que Deus não deixou fazer aquele exame aquele dia, porque eu já estava grávida. Aleluia. Muito obrigado, Letícia. Obrigado, João. Irmãos, para Deus não há nada impossível. Eu quero convidar você a se colocar de pé nessa noite. E hoje eu quero orar por vocês. Eu quero fazer uma oração. Você ouviu aqui muitos testemunhos de como Deus tem cuidado, de como Deus tem se revelado, de como Deus é um Deus poderoso, de como Ele restaura um casamento, de como Ele cura uma ferida, de como Ele abre portas. É um Deus que faz milagres. E nessa noite eu quero convidar você a fechar os teus olhos. Você que, quem sabe, está precisando de um milagre hoje. Você que precisa que uma porta se abra. Você que precisa de um milagre financeiro. Você que precisa de uma nova oportunidade. Você que precisa de uma cura, seja ela física, seja ela emocional. Hoje esse Deus Todo-Poderoso está aqui e Ele quer tocar na tua vida. Você que quer entregar algo para Ele, dizendo: Senhor, eu entrego esta situação, cuide disso. Eu queria que você saísse do teu lugar e viesse com fé aqui diante do altar, e nós iremos orar nesta noite em nome de Jesus. Você que precisa desta resposta, saia do teu lugar. Aleluia. Glória a Deus. Pode vir aqui. Aleluia. Eu sei que o Deus que nós servimos é o Deus das causas impossíveis. É o Deus que cuida, que transforma, que muda, que restaura. E nessa noite eu quero que você feche os teus olhos e coloque a mão no teu coração. E eu quero orar por vocês. Senhor Deus e Pai, nesta noite eu apresento a vida de cada um dos teus filhos que estão aqui diante do altar. Eles estão aqui, Senhor, porque buscam. Eles ouviram a tua palavra, diz que se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós poderemos, para nada será impossível. E hoje, Jesus, ouvimos como o Senhor tem operado, e o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E hoje eu apresento a causa de cada um que está aqui diante do altar. Jesus,
transforma esse casamento, muda esta situação, muda, Senhor, tome causa desta ação judicial, Senhor, cuida, restaura, Senhor, aquelas pessoas que estão feridas, machucadas, que sofreram, que tem uma dor na alma, nesta noite, cura esses corações, Pai. Deus, se há pessoas que necessitam de cura física, eu declaro, Jesus, venha operar o teu milagre nesta noite, Pai, em nome de Jesus. Restaura esta vida, restaura o sonho, restaura a fé, restaura o ânimo, o vigor. Eu oro, Deus, para que eles venham sair daqui hoje renovados, Deus, fortalecidos no seu espírito, fortalecidos na fé, fortalecidos na esperança. Deus, abre uma porta esta semana para aqueles que necessitam de um milagre financeiro. Senhor, abençoe esta empresa. De alguma maneira, Jesus, venha transformar, venha mudar, venha transformar, colocar as pessoas certas, Deus, em nome de Jesus. Eu declaro, Senhor, cuide desta situação, e que assim como ouvimos estes testemunhos, estas pessoas possam testemunhar quão grandes coisas o Senhor fez, faz e ainda fará. Eu oro, Deus, eu creio nisso, eu tenho fé, Pai, assim como aqueles homens tiveram fé e aquele paralítico foi curado. Hoje eu tenho fé que o Senhor irá cuidar da vida de cada um que está aqui nesta noite. Sim, Jesus, eu oro agora, venha, Deus, venha com o teu fluir sobre cada vida, e eu declaro que o milagre chegou. Hoje é o dia em que o milagre chegou. Aleluia, glória a Deus. Eu quero convidar você a levantar as tuas mãos, e você, ainda com os seus olhos fechados, você vai fazer essa declaração. Você vai dizer: Senhor Jesus, nesta noite eu creio que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, e para Ti nada, não há nada impossível. E por isso eu sei, por isso eu creio que hoje o meu milagre chegou. Eu sei que a partir de hoje a mudança virá. Eu sei que a partir de hoje o Senhor está cuidando da minha vida, da minha família, da minha casa, dos meus negócios, do meu futuro. E eu sou um homem transformado. Eu sou uma pessoa que tem fé. E eu creio e já te agradeço pelo teu milagre na minha vida. Em nome de Jesus, amém, amém e graças a Deus, aleluia. Você pode aplaudir a Jesus? Glória a Deus. Eu queria que, se você puder, dê um abraço em alguém que está do seu lado e dê uma palavra para essa pessoa. Diga assim: eu sei que hoje o teu milagre chegou. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus.